Olá, pessoas lindas! Eu sou a Mo e esse é o Bentô, canal de anime, mangá e cosplay. E hoje de jogos também, do Omelete! Uhul! E hoje eu tô aqui com o PH do The Enemy! O gamer! Tem que estar aqui, né? Oi, Mo, tudo bem? Gamer e otaku! Horrível, né? Não, tô aqui. Hoje é um assunto que me interessa bastante. Adoro adaptações de joguinhos no formato de anime. Dá pra sentar lá e ficar de boa assistindo sem precisar pegar no controle. Justo. Coisa de preguiçoso, né? É isso. Mas é bom. Ou às vezes até tem uma outra visão no jogo que a gente já jogou também. É verdade. Né? E juntos a gente vai, né, listar pra vocês animes que foram baseados em jogos. Mas antes, deixa nos comentários o anime favorito de vocês que foi baseado em um jogo. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo com outras pessoas também. Vamos crescer a nossa comunidade? Uhul! Como até a gente já falou em outros momentos aqui, muitas vezes as adaptações em animes são uma forma de conquistar um público novo pra obra original. Seja essa adaptação em mangá, jogos ou novels. Não, inclusive isso é meio que a razão de existir, acho que da maioria dos animes, né? Sempre tipo, vamos vender o mangá, vamos vender visual novel e tudo mais. Por isso que é muito comum você ver, sei lá, o mangá tem uma temporada, 12 episódios e o mangá vai à distância, né? E é uma estratégia mercadológica apenas, assim. E é realmente uma estratégia que funciona muito, justamente porque acaba renovando esse nome dessa obra que já fez muito sucesso, entregando isso para um público muito maior, trazendo de novo boneco, merchandise, até café temático. Capitalismo! At its finest. Então, só para contextualizar vocês, que geralmente essas adaptações elas são para vender um outro produto, não exatamente para você só consumir o anime. Então, às vezes elas não são boas, mas a gente tem boas recomendações hoje, eu juro! Existe. Eu acho legal a gente começar por um que é mais recente, apesar, né, de ter parado sem previsão de retorno, por conta de Covid, enfim, que é Nier Automata, que todo mundo sabe que é inspirado em um jogo, mas como tá sendo algo novo e que tá vindo pra cá dublado, inclusive, muito bem dublado, eu acho legal reforçar também esse título pra galera acompanhar em casa. O Nier é muito legal porque ele, como um videogame, ele brinca muito com o formato videogame. Tem coisas de storytelling ali no meio que não dá pra fazer em outras mídias. Então, eu não quero dar spoiler aqui, mas tipo, tem um momento que a história do jogo interage com o seu save do jogo. E aí Kojima foi mestre nisso também. Exato. É uma coisa meio kojimística mesmo. E eu fico muito intrigado, tá bem no começo ainda, né, o anime, mas eu fico muito intrigado pra ver como que eles vão ou adaptar ou simplesmente inventar coisas diferentes nessa metalinguagem aí pra versão em anime da história, né? Acho legal lembrar que a gente tem, né, o estúdio de animação A1 Picture, com a direção do Ryoji Masuyama, que trabalhou como animador em Gurren Lagann e foi assistente de direção em The Great Pretender. Também dirigiu Blend S, então ele tem um trabalho legal ali. Bem diverso, né? É bem diverso. O trabalho tanto de animação quanto de direção dele são tem várias referências diferentes. E a gente conta também com o envolvimento direto de Yoko Taro, que é criador da série de jogos. Que é um maluco. Ele é completamente um gênio, digamos. Exato. E ele atua como roteirista e supervisor. Então isso já garante um certo cuidado a mais também com a obra, porque eu acho que a maior reclamação do público sempre é tipo, mas isso daqui não ficou legal. E os produtores dos jogos às vezes até ficam frustrados com a adaptação, porque, enfim, não tem o conhecimento da mídia original. Sim, vira um negócio uma versão meio bastardizada da história, né? O roteiro não promete sair muito do que a gente vê no jogo, mas deve ter algumas adaptações pra gente conhecer mais personagens, porque, enfim, é um menor o tempo de tela, né? Então eles querem aproveitar esses personagens. E tem aí jogos que são parecidos com esse, que também tiveram adaptação pra anime? Então, é muito comum pra esses jogos mais de ação, assim, ter, tipo, um OVA. É verdade. Como Bayonetta, por exemplo, que eles soltam como um especial, uma coisa extra ali, né? Monster Hunter também teve anime, Devil May Cry também tem. Então, assim, não é raro, mas é raro ser serializado, como tá sendo Nier, assim, que é um negócio que é mais... Não sei se é mais sério, mas dá um pouquinho mais de peso pro negócio, né? Tem alguns que fazem histórias originais e tem outros que investem em fazer uma coisa mais próxima
do jogo também. Mas enfim, fica aí as recomendações. Visual novels também são muito populares, né, pra adaptação em anime. Eu acho que talvez até porque o roteiro e o design de personagens, eles já estão bem estruturados e aí fica meio fácil até de fazer uma adaptação, além de ser um sucesso com o público muitas vezes também. Então, temos aí alguns exemplos. E eu vou começar por Fate Stay. Jogo pornô. Jogo pornô começou como um jogo pornô. É jogo pornô. E é um bagulho que, assim, eventualmente eles transformaram numa coisa que era consumível por mais públicos. Certo. Mas tudo começou como um jogo pornô e ele não foi o único. Teve outros, como Canon e Air, que também tem adaptação para anime, que foram primeiramente produzidos como jogos pornô para o Windows. E é interessante ver, tipo, porque Fate... Hoje, sei lá, tem mais de 100 coisas que produziram de Fate nos últimos 20 anos, assim, é de uma entre franquia jogo gigantesca, né? Mas eu acho que é uma certa prova da maneira como os animes podem servir como uma ferramenta de popularização, né? Porque você tinha o que era essencialmente um jogo doujin, que era um jogo feito por poucas pessoas, lançado independentemente lá no Japão. De repente, cai na mão de um produtor de anime, ganha um anime horrendo, que é o primeiro Fate Stay Night. Eu gostei muito quando eu assisti, mas isso faz mais de 15 anos. É insuportável. Mas enfim, que conseguiu levar esse anime de uma maneira não pornográfica para públicos novos. E a partir daí você começa a ganhar spin-off, ganha o Fate Zero, que é uma prequel, aí você ganha outras histórias, aí tem o jogo e tudo mais. E hoje em dia, no fim das contas, eles readaptaram o anime, né, mais de uma vez. Tem filme super lindíssimo feito pela Ufotable. E tudo isso porque em algum momento alguém falou, cara, a gente consegue pegar essa obra bem de nicho e transformar numa coisa mais palpável pro público mais geral, né? Sim, e ele tem aquele aspecto de muitos personagens que faz muito sucesso, porque abrange ainda mais o público. Com certeza vai ter algum boneco que você vai gostar. Então, eles usam esse esquema em várias das obras deles, né? Todas elas têm muitos personagens diferentes. Só o waifu rusbando, né? Só o waifu rusbando de qualidade. É fortíssimo, cara. Muito forte. De tudo quanto é jeito. Muito forte. E por incrível que pareça, Clannad também foi baseado numa visual novel de mesmo nome, produzida em 2004, também para o Windows, mas não era um jogo pornô. Tá bem. Esse daí foi diferente. Dos mesmos produtores de Canon e Air, mas eles não fizeram a mesma coisa. E é extremamente triste, mas é uma obra que fascinou o mundo otaku e conquistou muita gente. E até hoje é muito lembrada com muito carinho por todos os fãs, porque tiveram seus corações dilacerados, gerou traumas em muitas pessoas. Eu acho que o fato da visual novel ser tão próximo de uma light novel no formato é só, né... ele só tem um elemento visual jogável ali, né? Mas é um formato mais familiar para a indústria, eu acho que é por isso que flui com mais naturalidade, né? É muito mais fácil você adaptar uma história contada dessa maneira no videogame do que um jogo de ação ou, como a gente vai ver, tem outros gêneros de jogos que também foram adaptados para anime. É sempre um pouquinho mais truncado, né? Outros animes que tiveram adaptação baseada em jogos que são parecidos com esses que a gente mencionou, Fate e Clannad, são Higurashi no Nakokoro ni Amnesia e Dramatical Murder, que são nomes gigantes, também fizeram um super sucesso entre a galera e são de gêneros completamente diferentes. E aí, Mo, a gente tem o fenômeno Pokémon, que deu início por si só a todo um gênero, não só de jogos, mas também de adaptações de anime de tais jogos, né? Porque você tinha que ter o aspecto multimídia da coisa, você tinha que dominar completamente a psique da criança, a criança tinha que estar o tempo inteiro pensando em Pokémon. E aí veio, cara, Medabots, veio Digimon, Monster Rancher também, vários outros exemplos de tipo, eram franquias que da concepção já foram pensadas por empresas como a Bandai como uma coisa que abrangia todas as mídias, né? Então você tinha o jogo, ao mesmo tempo já tinha gente fazendo o anime ali pra dar uma movimentada na marca como um todo. E eu sinto que naquela época ainda mais, né? Que aquela época eu digo no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, o jeito de você atingir as crianças mundo afora era pelo desenho, né? O Pokémon, por exemplo, ele serviu como um exemplo bem interessante aqui no Brasil desse fenômeno, porque você tinha o anime passando na TV aberta, você tinha também na TV a cabo, mas ele podia conduzir a criança ou para os produtos mais caros, tipo card game, o próprio jogo de Game Boy, ou então para coisas mais baratas, tipo os Tazos, ou a caçulinha do Guaraná, né? Então era muito, vamos dominar o mundo, e o anime era o veículo principal para, enfim, meio que espalhar a palavra disso, né? Sim.
Mas os jogos, você já jogou jogos de Monster Rancher? Sim, sim. O Pokémon, óbvio, né? Digimon tem jogos muito legais também que fugiam muito da proposta, eram jogos bem diferentes uns dos outros. Tinha alguns que era meio bichinho virtual, porque a primeira coisa do Digimon era o bichinho virtual. Tinha outros que era mais RPG tradicional. O Monster Rancher, ele tinha uma coisa que passava pro anime, que eles falavam do pingente, mostra o disco. Porque tinha o disco, os bichos saíam de discos. E no jogo, você tinha que tirar o jogo, era do Play 1, né? Você tirava o disco do jogo, colocava um CD qualquer, tipo CD de música, e a partir do seu CD ele criava um monstro. E, tipo, dependendo de qual era o CD, vinha um monstro diferente. Então, era muito legal. Isso é muito era legal. Muito legal, Eu só joguei Monster Rancher pro Nintendo DS e um jogo X. Mas já naquele jogo X eu achava muito divertido, porque é legal você ver a variedade de bichinhos, ou você não saber que bichinho vai sair. É tipo um gacha. Porque gacha também pega muito, a gente tava falando de personagens infinitos, então personagens tiram dinheiro das pessoas. Tem o seu favorito, você quer todas as cartinhas do seu favorito. E Monster Rancher também, tinha várias versões do mesmo personagem. O Suezo azul. Exato. Ai, vamos dar a cor da cor do boneco, que ódio. Mas enfim, é um jogo que eu também me diverti por um tempo jogando. Era legal. Agora sim, agora aqui é Elite, entendeu? Persona, porque tem uma série de jogos incríveis da Atlus. É uma franquia que tá entre as minhas favoritas, assim. Sim. Ponto? Entre as minhas favoritas. Ok. Não é a favorita. Não, mas é alto isso. Tá entre as favoritas, sim. E eu acho que são jogos complexos, que são completos também em questão de gênero, né? Tem vários gêneros diferentes dentro do mesmo jogo, então é visual novel, é dating sim, é RPG, tudo ao mesmo tempo. E inclusive RPG de turno, que é uma coisa que não tem se produzido tanto mais, porque o público internacional não curte tanto, né, RPG de turno. Acho que a gente passou dessa fase um pouco. Mas é uma franquia de sucesso incontestável, que teve também adaptações para anime, teve filmes também. Na franquia de Persona, os protagonistas compartilham de um estado psicológico de saúde contestável e enfrentam as mudanças naturais da adolescência. Enquanto isso, eles vão descobrindo mais sobre quem eles são, conhecem companheiros, paqueram, frequentam alas, jogam tarô junguiano e batalham até a morte contra sistemas opressores da sociedade em uma realidade paralela na qual são capazes de ser seu verdadeiro eu. Foi uma boa sinopse? Mó legal, né? Queria muito viver nesse mundo, cara. Pelo menos eles têm o poder de mudar alguma coisa lá, né? A gente só... Exato. Acho que o 5 deixou isso mais evidente, mas os que eu joguei, né? O 3 e o 4... tem toda essa pegada de filosofia mesmo, né? Então eu acho um jogo bem interessante, bem complexo e por isso que tá entre os meus favoritos também. E conta com 6 jogos na franquia principal, além de spin-offs, 4 séries animadas, 5 filmes e 7 especiais animados, que também, na minha opinião, servem mais pra realmente divulgar o jogo, ou fazer as pessoas terem um outro contato com a série. Eles têm um lado legal que... além da coisa de você ter as escolhas ali meio traçadas pelo criador do anime em si, pra você, ele também, no geral, o Persona ele é passado ele acontece sob a perspectiva de um protagonista que não tem uma personalidade. Ele é meio que uma folha em branco pro jogador se projetar acima. E no anime tem momentos em que isso fica de lado e eles injetam um pouquinho mais de personalidade pros protagonistas. O Yu Narukami, que é o do 4, por exemplo, tem um episódio que é tranquilamente um episódio favorito de Persona, que eles estão num salão de jogos. E ele, tipo, abre o blazer dele, fica, tipo, com o peito à mostra, assim. E ele fica muito meninão e é muito engraçado. Que é uma coisa que não acontece no jogo, só que no anime eles se deram uma certa liberdade criativa ali pra colocar um pouquininho mais de, não sei, uma atitude no personagem, né? Então tem momentos, assim, que compensam pra quem já jogou o jogo assistir ao anime também. E na minha opinião faz todo sentido, porque o 4 ele é o mais galhofa, Ele né? É 100%, completamente. O Persona 4 é o mais galhofa, assim, então faz todo sentido, que eu acho. Mas Persona não é o único do gênero, a gente também tem Sakura Wars, da SEGA, cujo gameplay segue essa linha de cross-gênero, que também recebeu adaptações em anime e adaptações muito cativantes também. Além da franquia ser um sucesso e receber muito carinho do público, principalmente no Japão. Pra quem não conhece, Sakura Wars é uma franquia com temática steampunk que se passa no período Taisho, no Japão. Na obra, mulheres com poderes mágicos usam suas habilidades para pilotar mechas que funcionam a vapor
em combates contra forças demoníacas. É muito legal. É muito boa a temática, né? E elas têm, tipo, tem uma coisa, a side story que elas têm uma trupe teatral. É, e aí, então, sim. tipo, ela é uma coisa meio Macross, né? Que em vez de ser o robô gigante e a gente canta também, é robô gigante e a gente atua nas peças e tudo mais. É uma estética muito legal. Sim, não, tem vários elementos culturais japoneses muito interessantes. E também fez um super sucesso. Inclusive, teve peça de teatro de Sakura Wars. Certamente. Então, enfim, a série conta com 6 jogos principais, além de spin-offs. E foi adaptada para a série de anime, filmes animados, OVAs, mangá, peça de teatro, várias light novels. Teve concerto, álbum de trilha sonora, enfim. Eles fizeram o que eles podiam com Sakura Wars. E, inclusive, também é super recente, porque lançaram... Acho que foi em 2021, um jogo que também é um reboot. No Play 4, pro Play 4. Bom jogo, inclusive. Outros jogos que também são considerados cross-gênero, assim, que receberam adaptação pra anime são La Corda d'Oro, que eu duvido, se você de casa assistiu La Corda d'Oro, comenta, pelo amor de Deus, porque eu assisti essa porra desse anime há 15 anos atrás. Eu não faço a menor ideia do que você tá falando. E assim, é muito romântico. É tipo dating sim, sabe? Okay. Dating sim, mas tem outras coisas. E é de música. E os personagens estão numa escola. Nossa, é muito bom. Só deixa nos comentários se você assistiu aquela acordadora, por favor. Danganronpa, que é um favorito, acho. Você também curte Danganronpa? Danganronpa é incrível. É incrível. Uma das minhas franquias favoritas. Tá nas minhas também, porque, enfim, o desenvolvimento das histórias. É surpreendente. É gente se matando, é mó legal. É mó legal. Aqui, ó, nosso amigo. E Valkyria Chronicles, que também é um jogo que eu gosto muito. Apesar de não estar muito dentro das coisas que eu costumo jogar. É um jogo que eu me diverti muito. E eu gosto principalmente da interação entre os personagens, mesmo em campo de batalha. Escritos de uma maneira muito realista, né? Exato. E personagem X, assim, tipo, foda-se, é um fulano. O design dele nem é tão interessante assim, mas você se apaixona por ele, porque ele tem uma história. E é um boneco aleatório. E não dava pra gente não mencionar jogos musicais que são encantadores e divertidos, assim como os animes baseados neles, como Show by Rock e Idol Master. Você já jogou esses 2 jogos? Esses 2 não, mas tem tanto. Tem muito. Love Live, Love Live. Tem Bandori, o Bang Dream, que é muito legal, que é meu favorito. Sim. Tem da Hatsune Miku, que Sim. tem OAVs baseados em cima também. Jogo de ritmo é a melhor coisa que tem. E é muito legal porque são jogos que também se misturam com os animes, né? Porque normalmente você tá jogando as músicas de outros animes dentro do jogo, aí esse jogo ganha uma adaptação para anime e tudo mais, é meio que um bem bolado ali, né? Da indústria. Show by Rock, por exemplo, foi produzido por Geeks em parceria com a Sanrio, que é uma empresa gigantesca, empresa que faz a Hello Kitty, e lançado como mobile game, tem elementos de ritmo e de simulação de vida cotidiana também. E o roteiro gira em torno de uma aluna do ensino médio que é apaixonada por música e um dia ela é sugada pra dentro de um jogo de ritmo. E o anime foi muito aclamado, na verdade, na época que saiu. Foram 12 episódios pelo Estúdio Bones e acabou tendo um destaque ali em 2015, quando ela foi lançada. E também recebeu uma adaptação em mangá em 2020, então aí tá bem pertinho. E continuei fazendo um sucesso interessante. Eu achei interessante essa separação por gêneros que você fez nessa discussão, porque pontua como tem muitos jogos que viram animes, mas eles acabam caindo nesses grupinhos, né? Porque você, de uma maneira ou de outra, você vai usar os mesmos recursos para adaptar um jogo de ritmo do que você já fez nos animes desse gênero anteriormente, né? Mas o que eu queria mesmo ver no futuro é que eles escapassem um pouquinho da forminha e, tipo, começassem a fazer uns animes que, apesar de serem baseados em jogos, tomam mais liberdade criativa, né? E, sei lá, expandem, né? Expandem a obra. Como a gente vê, cara, pega, por exemplo, não tem nada a ver com o jogo, mas o Eizouken, que é um mangá sobre animação. E aí você transforma isso numa animação e o negócio tem todo o potencial pra florescer ali de uma maneira completamente diferente, né? E eu acho que o anime pode providenciar isso pra jogos também. É só os caras terem mais ímpeto e mais vontade de fazer, né? Eu acho que, num geral, na indústria, eu sinto falta desse apelo mais artístico nas produções. Eu entendo que mercadologicamente é arriscado, que a pessoa precisa ter um investimento, como aconteceu, sei lá, com Chainsaw Man. De realmente, tipo, não, beleza, a gente sabe que isso vai fazer sucesso, então vamos injetar muito grana nisso, vamos fazer um bagulho tipo, que ninguém nunca viu antes. Então é um caso muito específico. Pode pegar uma franquia muito grande de jogos, antiga, que faz tempo que não sai jogo,
e usa aquilo como vaza, né? Eu acho massa. Inclusive nessa fica a recomendação do Dragon Quest. Boa, é verdade. Dino Daibuken, que saiu recentemente o remake, que é o Fly, né? Fly. E aí tem um anime novo e é muito legal, é muito bonitinho. Sim, o anime tá excelente. E tá muito emocionante e vai ter um final, né? Porque as pessoas que assistiram no Brasil... Não tinha tudo. Não tinha tudo e as pessoas vão conseguir acompanhar agora. E só pra finalizar, recomendar mais um jogo de ritmo, mais ou menos nessa mesma vibe, que é Idolmaster. E é uma franquia grande também, porque teve o primeiro lançamento em 2005 e um dos mais recentes foi em 2021. Tem uma proposta mais ou menos de show by rock, então divirtam-se encontrando suas waifus. Essa é a meta, cara. Tanto em anime quanto nos jogos. É só isso. E aí, PH? Tá pronto? Tá pronto. Por quê? Tá pronto pra jogar outros jogos? Pra pegar umas waifus? Pra encomendar o seu Dakimakura? Vamos que vamos. Darin, Tosakarin de Fate. Cara, ela é incrível, né? Muito obrigada por estar aqui hoje, Tamo PH, junto. Especialista. Por favor, acompanhe o PH em todas as redes sociais. Ele faz lives, ele participa do DM. Manda aí a sua. Então, a gente joga jogo com waifu lá no TV PH, apareçam lá na Twitch e tudo mais. Mas, por favor, acompanhe o trabalho do DNM também, a gente vai falar muito. Inclusive, a gente acabou de soltar um ranqueado que é o contrário. Então, a gente aqui falou de animes que vieram de jogos, a gente lá fala de os melhores jogos inspirados por animes. Obviamente vai ter Dragon Ball, vai ter One Piece, vai ter Naruto ali no meio, mas ficou bem legal. Arrasou. É isso. Até a próxima, galera! Uhul!